Olá, tudo bom? Mais uma vez estou aqui para conversar com vocês, para aquele bate-papo, vocês paroquianos da Paróquia de Santana do Rio Vermelho, também os que acompanham pelas redes sociais a nossa paróquia. Nós vamos falar agora sobre a esperança, esperança que é tão necessária nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Onde nós temos passado por experiências tão dolorosas, tão difíceis, tantas coisas acontecendo em todo o mundo, tantas situações de sofrimento e tantas situações que ainda não vemos a solução, né, possível. E diante disso nós vamos nesse momento falar e meditar sobre a esperança. Tá? Eu pensando, né, sobre esse momento, eu resolvi trazer para vocês a esperança, digamos assim, encarnada, né? Uma esperança através da vida de uma pessoa, né, que está em processo de beatificação, através da vida do cardeal Vantuan. Não sei se vocês já o conhecem, o cardeal Vantuan. Eu vou contar um pouco a experiência que ele teve, né? Ele que é conhecido e fez esse livro como testemunha da esperança. E o cardeal Vantuan, ele ficou em confinamento, ele ficou preso, né, em cárcere durante 13 anos, dentre os quais 9 anos ele ficou incomunicável, né? As pessoas não tinham acesso ao cardeal Vantuan. E ele ficou numa cela minúscula, úmida, com fungos na cama, com dificuldade para respirar, porque o espaço era muito pequeno. Então ele passou por uma situação de grande sofrimento, que gerou cansaço, sensação de abandono, tristezas, várias realidades. Em determinado momento, né, ele que tem como um lema de vida, né, é a esperança que enche de amor o tempo presente. O cardeal Vantuan olhou para aquela realidade que ele estava vivendo e disse: eu tenho o hoje. E ele começou a viver o momento presente enchendo de amor. E foi assim que ele foi, ou seja, não é uma esperança que está voltada só para o amanhã, só para o futuro. É uma esperança onde eu espero em Deus, onde eu espero nesse tempo presente, ressignificando ele, né, levando ele para uma dimensão de amor. E foi assim que o cardeal Vantuan viveu esse tempo, né? Amando, amando, amando. Ele conseguiu, né, conquistar, digamos assim, os guardas que ficavam na porta cuidando dele, né? Porque ele era com a sua gentileza, com a sua inteligência, com a sua forma de ser, né? Ele contava histórias, ele chegou a ensinar línguas para essas pessoas. Ele conseguiu, né, com essa criatividade, com esse amor, ele foi entrando em contato com o seu povo, né? Ele conseguiu através de um espaço, né, entrar em contato com uma criança de 7 anos, e através dessa criança ele enviava, né, ele pedia um material para escrever, ele enviava mensagens para o seu povo. Ele conseguiu escrever, ele conseguiu celebrar o sacramento, né, de modo privado, de modo pessoal, dentro desse contexto de prisão. Ele conseguiu fazer para si um crucifixo. Ele conseguiu encontrar sentido nesse momento de sofrimento, né? Ele conseguiu encontrar sentido em Deus, na união com Deus, nesse momento de dor. E assim nós vamos, nesse momento, falar, né, sobre essa realidade da esperança, que não nos coloca num olhar voltado para o passado, né, voltado para o que já foi, nem nos coloca num olhar só voltado para o futuro, mas também um olhar voltado para o tempo presente, né, sobre essa esperança vivida no tempo, no hoje da nossa vida.
assim como o cardeal Vantuan, né, com criatividade, com amor, ele conseguiu, né, viver esses tempos difíceis de espera, porque foram 13 anos, né, 9 incomunicáveis, tempos muito dolorosos. Assim também, né, contemplando esse testemunho da esperança do cardeal Vantuan, nós podemos pensar na nossa realidade, né? Eu queria trazer nesse momento, saindo um pouco do testemunho do cardeal Vantuan, a realidade da depressão, tá? A depressão é uma realidade específica dentro desse contexto de quando a pessoa está deprimida, né? Que é uma que a gente chama de tríade cognitiva da depressão, ou seja, formas de pensar que são bem comuns quando a pessoa está deprimida. Uma visão negativa de si mesmo, uma visão negativa das coisas ao redor e uma visão negativa do futuro, né, do que vem pela frente. Então, aí eu convido, né, nesse momento a gente fazer um exercício de colocar um olhar de esperança sobre essas 3 dimensões, tá? Primeiro, no olhar sobre mim. Eu posso olhar para a minha realidade hoje e perceber só as coisas que estão negativas, ou eu posso colocar o olhar para um potencial que existe, né, para possibilidades que existem de ação no mundo e de ação inclusive relacionadas nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, para que assim eu possa dar respostas às situações que se apresentam, né? Respostas ter uma atitude diante daquilo que a vida me trouxe nesse tempo. Então eu posso olhar também para mim e olhar com um olhar de resiliência, né? Perceber que eu passei por momentos difíceis na minha vida e que eu consegui superá-los e que diante de um momento de dificuldade eu também posso encontrar essas forças, né? Para também superar essa realidade que eu estou vivendo no tempo presente. O outro olhar que a gente colocou aqui, né? O olhar negativo em relação ao mundo, às pessoas, às realidades ao meu redor. Começando em relação às pessoas, eu posso pôr um olhar de esperança no meu olhar em relação ao outro, né? Eu posso pôr um olhar de esperança diante de toda essa realidade de solidariedade que nós temos contemplado diante desse momento de dificuldade, desse momento de isolamento. Eu posso colocar um olhar de esperança diante dessa possibilidade de crescimento em meio à dor, né? Que mesmo diante do sofrimento existe uma possibilidade de encontrar sentido, existe uma possibilidade de também tirar aprendizados e um crescimento diante desses acontecimentos. Assim como eu posso tirar um crescimento, o outro também pode ter um crescimento nesse sofrimento bem vivido, né? Nessa experiência de dor, nessa via dolorosa. Um olhar de esperança em relação às coisas ao redor, né? Onde eu posso acreditar, né? Que coisas boas podem acontecer mesmo diante de um panorama tão negativo que se apresenta. Eu posso encontrar também oportunidades, possibilidades, criatividade para lidar com as dificuldades que eu encontro no tempo presente. Eu posso, inclusive, encontrar a possibilidade de autotranscendência, de sair de mim para ir ao encontro ao outro, né? Ao outro que sofre, ao outro que está passando por dificuldade, ao outro que necessita de ajuda nesse tempo difícil. Um olhar de esperança diante do futuro, porque eu posso preencher meus pensamentos só de pensamentos negativos, né? De que as coisas não vão melhorar, de que vão vir só coisas ruins pela frente, de que eu não vou conseguir me adaptar, de que vão acontecer coisas muito negativas. E a gente pode também olhar para esse futuro, que a gente não tem como adivinhar como vai ser, né? Mas olhar com esse futuro numa perspectiva de que coisas boas podem acontecer, de que a gente pode se adaptar, a gente pode, diante de cada realidade que
se apresenta ao longo do tempo, assumir posturas, assumir atitudes diante desse novo que vem por aí. E aí a gente vai, né? Aí eu vou trazer a dimensão da fé. Nós que temos uma espiritualidade, nós depositamos a nossa esperança em Deus, né? A nossa esperança no Cristo ressuscitado, que após a cruz vem a ressurreição, e que o momento de sofrimento é um momento onde a gente pode se unir de um modo muito profundo a Cristo crucificado, e que a gente pode, no amor e na doação, colher frutos de eternidade, né? Frutos de vida eterna, diante de um sofrimento bem vivido, diante de um sofrimento com sentido, diante de um sofrimento vivido na esperança em Deus, porque tudo passa, né? Tudo nesse mundo é passageiro. Então, a gente compõe, deposita a nossa esperança na divina misericórdia, a gente deposita a nossa esperança na nossa mãe da esperança, né? E nós depositamos a nossa esperança em Deus ressuscitado, Ele que venceu a morte, Ele que venceu o mal. Até mais, até nosso próximo encontro. Fica a nossa reflexão sobre a esperança.